Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao curso de Spring Boot. Só recapitulando um pouco, nós tínhamos baixado o nosso projeto aqui na pasta Downloads. Nós geramos ele usando aqui a página do Spring Initializer, definimos algumas dependências, baixamos na pasta Downloads, zipamos e importamos ele no Eclipse, Depois de alguns minutos em que ele baixou as dependências do Spring Boot e as dependências do Spring Boot, ele finalmente ficou com a cara realmente de um projeto web Spring no Eclipse, com os iconezinhos específicos para a pasta de código fonte, pasta de recursos, a pasta target aqui embaixo, aqueles ícones para mostrar as dependências, que o projeto está com dependências da JRE e do Maven. Ou seja, ele está pegando aqui as dependências do Maven e colocando como dependências do projeto também, E aqueles dois arquivozinhos que são, na verdade, uma espécie de Maven. Espécie não, é o Maven que ele tem embutido dentro do seu projeto. Se você quiser rodar, você vai para a pasta do projeto e roda esse Maven aqui, sem precisar instalar um Maven no seu computador. Tá bom? Bom, e aí vejam que se você abrir aqui a pasta Source Main Java, ele já tem aquele pacote lá, o BR-Edu FBP Web 2 SB Demo, que foi o nome do pacote que nós demos na hora que criamos o projeto no Spring Initializer. Vamos voltar lá um pouquinho rapidamente. Eu vou mostrar para vocês, está aqui o nome do pacote, o BR-Edu FBP Web 2 SB Demo. Então ele usa esse nome de pacote para criar essa classe chamada SBDemo Application.java. Essa classe aqui ela é muito simples, ela tem um método e uma anotação. Só que essa anotação é extremamente poderosa. Essa anotação aqui ela embute nessa classe uma série de características. O fato dela ser uma Spring Boot Application vai significar muita coisa para o Spring. Essa anotação ela vai carregar uma série de dependências, de outras anotações, de outras classes, vai carregar um monte de classes na memória para fazer a configuração do Spring, certo? E aqui embaixo você tem a classe Spring Application.run e aqui o nome da sua classe, SBDemo Application, que é essa classe daqui. Então ela tem um main e coloca essa classe aqui para rodar como uma aplicação do Spring. Então, como eu falei para vocês, a forma de executar uma aplicação construída com o Spring Boot é clicando aqui, não está aqui, botãozinho play, aquele botãozinho que faz tempo que vocês não devem usar aí do Eclipse para pôr uma aplicação para rodar, Talvez da época de orientação a objeto ainda, ou da parte de JPA, quando vocês estudaram persistência de objetos, é que vocês usavam esse run aqui para rodar um método main. Então vocês vão voltar a rodar um método main, não jogar a aplicação no servidor da aplicação, fazer deployment e ir para um browser testar para ver se está funcionando. Não, você dá play aqui, vai aparecer um monte de mensagem na console dizendo se a aplicação subiu com sucesso, se o servidor da aplicação Tomcat subiu com sucesso, E aí você pode ir para o navegador fazer o teste normal, certo? Você pode apagar aqui esse WideFly 20, você não vai utilizar ele nessa parte do curso com o Spring Boot. Então olha só, clica no botão direito, Run as Java Application. É a mesma coisa de clicar nesse íconezinho daqui, certo? Só que às vezes quando você clica nesse ícone, ele pega a última execução do último projeto que você rodou aí, então talvez não seja uma boa. Então você pode também ter a opção de clicar nesse triangulinho aqui do botão play e escolher Run as Java Application. É o que eu estou fazendo aqui, clicando com o botão direito na classe, Como é uma classe que tem main, então essa opção aparece aqui, apareceu também essa opção 3 aqui, porque eu instalei aquele plugin, aquela extensão do Spring Boot no Eclipse. Então apareceu também essa opção 3 aqui, eu podia ter escolhido também para rodar a minha aplicação, certo? E aí quando eu faço isso, quando eu dou um Run as Java Application, ele vai rodar esse método main. Então só que rodar esse método main não significa somente rodar isso aqui, significa aplicar essa annotation sobre essa classe, e essa annotation faz com que o Spring mostre esse logotipo dizendo que essa aplicação é uma aplicação Spring Boot. E ele começa a mostrar a mensagem de informações dizendo o que ele está colocando no ar para a aplicação poder se tornar funcional, Aqui tem um detalhe maior da console. Vocês vejam que ele sobe uma série de coisas e aqui eu destaco que ele está subindo um Tomcat na porta 8080. Tá vendo? Ele está fazendo uma série de inicializações na sua aplicação
né? Para que o Spring funcione, para que o Spring MVC funcione, ou seja, todos os starters que você escolheu estão sendo carregados aqui, estão subindo. E aqui, dentre eles, está subindo também o Tomcat, certo? Então, no final das contas, ele vai mostrar aqui, ó, SPDemo Application rodou em 2.019 segundos. Então, se sua console mostrar esse tipo de informação aqui, significa dizer que deu tudo certo. Você já está com a aplicação pronta para ser executada. Então, você vai lá no navegador, você vê aqui que ele está rodando na porta 8080, né? Então, você vai lá e digita localhost 8080, Enter, e você vê que está funcionando, né? Apesar da página não ser muito amigável. Mas essa página aqui foi servida por um Tomcat, tá? Apesar de ser um erro, né? Uma página de erro, frustrante. Mas a gente não escreveu nada nessa aplicação. A gente simplesmente baixou a aplicação, né? Ela já veio com essa classe. Tudo que essa classe faz é colocar o servidor de aplicações no ar, certo? Se você não tem rotas para definir aqui, URLs para definir aqui, para ativar seus controladores de negócio, então o que ele vai fazer? Ele vai buscar um controlador padrão, não acha, e aí redireciona para essa página de erro, que significa um 404 da vida, né? White Label Error Page, na verdade, é um 404. Ele não encontrou. Aqui, ó, tem aqui, ó, status 404, tá vendo? Então, de fato, ele recebeu a resposta HTTP 404. Ele não achou uma aplicação web, uma rota aqui nessa URL. Ok? Então, é uma página de erro, mas que demonstra sucesso na subida da aplicação com Spring Boot. E aí você começa a criar a sua primeira classe. Eu criei um pacote controller dentro de SBDemo, né? A classe original dele, ó, fica dentro do pacote SBDemo, e eu criei um subpacote dentro de SBDemo, tá? Então vão ficar duas caixinhas de pacote aqui. BR do IFPB PWeb 2 SBDemo e BR do IFPB PWeb 2 SBDemo.controller. Por que eu fiz isso? A história da convenção sobre programação, né? Configuração sobre programa, convenção sobre configuração. Então, se você convenciona na sua aplicação que todos os seus pacotes serão subpacotes de SBDemo, o Spring automaticamente procurará por classes controladoras dentro desse subpacote sem precisar configuração extra nenhuma na sua aplicação. Então, essa é uma vantagem de você usar convenção sobre configuração. Se você adotar a convenção do Spring Boot, você vai fazer menos configuração, certo? Porque ele vai sempre procurar aquela convenção. Se você estiver seguindo a convenção dele, então você vai escrever menos configuração, certo? Então, por isso que o nosso controller aqui, olá, Spring Boot Controller, ele está nesse subpacote controller dentro do pacote SBDemo, que é o pacote onde está a classe de start do Spring Boot, que é essa classe aqui, SBDemo Application, tá? Que tem o método main. Perfeito? Então o nosso controller está devidamente identificado aqui com a annotation controller, para o Spring saber que ele é um controller. E ele tem um método também mapeado com a URL /olá, né? A URL parcial /olá. Então essa é a rota que vai executar esse método. Esse método, ele simplesmente mostra uma página que tem uma mensagem de boas-vindas, né? Ele pede uma injeção de um modo endView aqui, define a view como sendo olá mensagem. Aqui não precisa botar o ponto HTML, né? Vocês já sabem disso. E ele aproveita e adiciona um objeto aqui, ó. Ele cria um objeto data, né? Contém data e hora, na API antiga de Java, e chama isso aí de horas. E aí retorna esse modo endView. Então ele vai para essa página olá mensagem. Então a gente tem que escrever essa página timeleaf olá mensagem para que esse controlador funcione. Senão ele vai dar um erro 404, dizendo que não encontrou a página olá mensagem. Então se a gente digitar de novo localhost 8080/olá, tá? E não escrever a página olá mensagem.html, ele vai dar um erro 404. Opa, peraí, Fred. Eu disse localhost 8080/olá. Mas olá é o nome e uma rota para um controlador. E o nome da aplicação web, cadê? O nome da aplicação web viria depois do 8080. O nome da aplicação web /olá. Não, com Spring Boot não. Aqui você já coloca as rotas mesmo. O default dele é esse.
Você pode mudar esse default. Você deve mudar esse default, porque não fica legal você rodar tudo a partir da raiz do servidor de aplicação, né? Deve ter outras coisas aqui, páginas estáticas e tudo mais, no seu servidor de aplicação de produção. No desenvolvimento, não. Você pode deixar desse jeito. Mas você pode mudar isso aí, a gente vai ver lá na frente como, tá? Por enquanto, deixa como está. A gente vai digitar esse solar logo depois do 8080. Ou seja, a rota do método controlador vai vir logo depois de 8080, tá? Não vai ter nome da aplicação web por enquanto. Depois a gente ensina como configurar isso aí. E aí a minha página, ou lá a mensagem, eu vou colocar em outro local, tá? Spring Boot também convenciona. Se você não quiser isso, você vai ter que escrever configuração, e eu não quero escrever configuração, então eu vou seguir a convenção do Spring Boot. Ele convenciona colocar os templates do TimeLeaf, nesse caso, em Source Main Resources Static Templates. Tá? Então, aqui dentro aqui você vai colocar, na verdade, Resources Templates, eu acho. Depois tem uma figurinha aqui que mostra isso bem. Vamos tirar essa dúvida depois. Eu acho que tem um erro aqui nesse slide, tá? Mas aqui vocês estão vendo uma página do TimeLeaf, né? Que vocês já estão acostumados, né? Título, e aí ele tem um H1 com TH-text, ou lá Spring Boot, né? Um string literal, né? Notem o uso de aspas e apóstrofo. Se eu botar somente aspas aqui, ele vai dar um erro, porque ele não vai conseguir fazer o parsing dessa expressão apenas com aspas. Você tem que botar apóstrofo para isso aqui ser um string literal para o TimeLeaf. E aqui você tem um string literal concatenado com uma expressão. A expressão usa o utilitário dates, né, o método format, para formatar as horas, para mostrar somente horas e minutos daquele date que eu passei com o nome de horas. Ó. Passei um objeto para a minha view com o nome de horas, e aqui eu estou acessando ela com o nome de horas, certo? Veja que o dólar ficou aqui na frente da expressão Object Graphic Expression Language, né? OGL. Certo, pessoal? Então aqui você tem um string literal concatenado com a expressão que utiliza um utilitário para formatar a data. No caso aqui, somente horas e minutos. E aí se você digita localhost 8080/olá, você vai ver as duas mensagens. Aqui são 1334, Olá Spring Boot, né? Olá Spring Boot é um literal, e aí você tem a concatenação do literal com a expressão dinâmica. No caso aqui, a hora e minuto, lá no servidor. Certo? Então note mais uma vez que não tem o nome da aplicação web. Você coloca as rotas direto depois de 8080. Mais tarde a gente coloca o nome na aplicação web, uma coisa de cada vez. Então eu estava certo, né? Source Main Resources Templates. Source Main Resources Templates, esse static não existe. Tá? Static na verdade é paralelo a templates. Ó. Essa é a estrutura do projeto, depois de implementado. Ok? Então a pasta Source Main Java, códigos fontes, Source Main Resources. Agora a gente vai colocar os arquivos da nossa aplicação web. Em static são os arquivos estáticos, arquivos de folha de estilo, imagens, arquivos JavaScript, etc. Você pode criar subpastas aqui dentro. E em templates, você vai colocar os templates do seu TimeLeaf. Você pode também criar subpastas aqui dentro. Templates cadastro, templates relatórios, templates PDFs, né, para gerar relatórios em PDF. Templates, sei lá, util para guardar coisas. Template fragments, para guardar fragmentos do TimeLeaf, né, para você reutilizar no layout das suas páginas TimeLeaf e assim sucessivamente. E mais uma vez, relembrando a vocês que vocês podem utilizar esse comando Maven para compilar a aplicação, tá? Você pode compilar de fora da sua ideia, de fora do Eclipse. Você vai para o diretório aqui do projeto SBDemo, lá dentro do workspace do Eclipse, e digita. Aqui está o prompt de comando de um terminal DOS, né? Do terminal do Windows. E você digita /.mvn clean compile, certo? /. é para poder pesquisar dentro do próprio diretório onde ele está. Tá? O PowerShell ele não pesquisa dentro do próprio diretório, a menos que você coloque /. Uma característica, na verdade, que ele copiou do Linux. Bom, pessoal, o que é que tem no POM? O POM existem uma série de dependências que, na verdade, são dependências gigantescas. É uma dependência que ela se desdobra em várias outras dependências, mas a gente não precisa saber disso. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um Spring Boot Starter Web. Quando eu escolhi esse camarada daqui,
lá no Spring Initializer, opa, aqui ó, quando eu escolhi esse starter Spring Web, ele gerou, na verdade, essa dependência aqui no POM, certo? Spring Boot Starter Web. Ele automaticamente gera essa dependência para testes unitários de software. Não sei se tem como você desligar isso. Apesar de eu não ter escolhido nenhum starter de teste unitário de software, ele sempre gera essa dependência aqui. Isso porque eu acho que ele escreve uma classe de teste aqui dentro. Se você abrir a pasta source test Java, eu tenho a impressão que você encontra uma classe de teste testando. Não sei, não tenho minhas dúvidas. A gente vai criar esse projeto e a gente vai tirar essa dúvida, tá bom? E ele tem também, ele gera dentro do arquivo POM esse plugin aqui, ó, que é um plugin do Spring Boot. Esse plugin é um dos responsáveis por ele demorar tanto para fazer a configuração do projeto, a baixar as dependências do Maven e deixar o projeto com a cara de projeto Eclipse, né? E não essa coisa feiosa aqui, ó. É assim que a gente importa, ele fica assim, aí demora um bocado de tempo até que ele vire isso aqui. Você talvez tenha que fazer vários Alt F5, às vezes fechar e abrir o projeto de novo, para que ele fique bonitinho assim como a gente já está acostumado, tá? Aqui eu estou rodando o projeto de um terminal, tá vendo? Então depois que ele compilou, depois que eu fiz Maven Clean Package, eu posso chamar esse comando aqui, ó, mvn Spring Boot, que é desse plugin aqui, run. Então ele vai rodar o projeto, né? Você está aqui na pasta do projeto, na verdade, né? Que a gente não está vendo em que pasta, em que diretório essa shell, esse terminal de comando está, mas ele está dentro da pasta do projeto. Nesse caso aqui, dentro da pasta alguma coisa, workspace / sbdemo. Então é esse diretório daqui, certo? E aí a gente compilou e empacotou o projeto, então ele gerou um arquivo .jar, né, dois comandos do Maven, clean, ou seja, apague todos os arquivos compilados, e package, que é um comando que na verdade sucede o comando compile. Mas como eu não coloquei o comando compile aqui, ele subentende que eu preciso primeiro compilar para depois empacotar o projeto. Então eu não preciso fazer clean compile package, tá? Eu faço clean package. Então ele já vai passar e vai limpar tudo, zerar todos os arquivos, apagar todos os arquivos .class que ele gerou, apagar o arquivo .jar que ele gerou, e depois ele vai compilar e gerar o pacote .jar, porque esse comando package aqui é para ele gerar o pacote jar, mas para gerar o pacote jar eu preciso compilar antes. Então está implícito aqui o comando compile, tá? Ele só faz o package se ele tiver feito o compile. Então, você não precisa especificar toda a sequência de comandos do Maven, só precisa colocar o primeiro e o último e ele já segue a sequência completa, tá? Por exemplo, depois do package tem outros comandos do Maven, como install, para ele instalar no seu repositório local .m2. Depois do install tem deploy, para ele subir para o servidor de aplicações. Se você tiver um servidor de aplicações configurado dentro do arquivo POM, né, com URL, login, usuário, senha, etc. Dá um trabalhinho para fazer isso, não é assim grátis. O Maven não fornece isso grátis, você tem que configurar ele para ele funcionar. Mas tem outros comandos depois do package, certo? Então você, para ficar sabendo, se eu der clean deploy, então ele vai fazer clean, package, install e deploy. E aí por fim eu estou usando esse plugin daqui, né? Esse plugin não existe no Maven, clean package são comandos do Maven, mas Spring Boot, ó, é um comando de um plugin, por isso que ele tem essa característica que tem dois pontos aqui, para você primeiro acessar o plugin e depois o comando dentro do plugin. Então acesse o plugin Spring Boot e run. Então você está pedindo para rodar a aplicação, e aí a aplicação roda no PowerShell, ó. Veja que aquele logo do Spring que aparecia na console do Eclipse, né? Aqui, ó, aparecia aqui na console aqui do Eclipse, quando você roda de dentro do Eclipse, né? Clicando aqui play, ou então botão direito do mouse Run as Java Application, né? Então aqui no play, ó, clica com esse triangulinho aqui, Run as Java Application, certo? Então aqui eu estou fazendo tudo na linha de comando. Você pode também trabalhar na linha de comando e usar outros editores que não sejam Eclipse. Não é obrigado a usar Eclipse, não. Então aqui só reforçando, ó, que eu estou usando a convenção sobre configuração, eu tenho a minha pasta dos meus controladores, o pacote, melhor dizendo, dos meus controladores, que no final vira uma pasta, né? O nome do pacote é um subpacote do pacote onde está a classe principal da aplicação, certo? A classe de start da aplicação, a classe que tem o método main da aplicação. Então todos os meus pacotes que têm elementos do Spring, classes que são anotadas com anotações do Spring,
elas têm que ter essa parte aqui, ó, certo? E já mudou o nome da aplicação, já virou minha app, né? Ao invés de SBDemo, mas não tem problema. O fato é que você tem que ter um pacote, que é um subpacote do pacote onde fica a classe de start. Tá? Então aqui você tem o seu Olá Controller. Então aqui dentro, ó, você pode colocar também ponto repositories para colocar os seus DAOs, né? Beans para colocar algum bin de configuração do Spring, né? Se você for usar algum recurso avançado do Spring. Entity para você colocar suas entidades JPAs e por aí vai. Então, ó, essa anotação daqui que eu falei para vocês lá atrás, que era uma super anotação, é uma anotação que se desdobra em várias anotações. Com essa única anotação daqui, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo todas essas anotações que eu fazia naquelas classes de configuração do Spring MVC, estão lembrados? Então eu tinha duas classes, né? Uma para startar o servlet e outra classe para startar o Spring MVC. Configurar, melhor dizendo, o Spring MVC, configurar o servlet handle do Spring, né? Que é o coração do Spring. O servlet que atende às requisições, vai fazer a injeção de dependência e tudo mais. Então, em vez de você criar várias classes com essas anotações, você, uma classe só, com uma anotação só, resolve a parada. E essa classe daqui, Spring Application, ela vai criar o contexto da aplicação, vai registrar todos os bins que você tenha configurado, né? Você pode colocar métodos aqui dentro com a anotação @bin para configurar algum aspecto do Spring. Certo? Então ela vai criar esses bins, ela vai botar o Tomcat no ar e vai fazer uma série de coisas para que a sua aplicação esteja pronta para receber requests de um navegador. Perfeito? Uma outra coisa que também vem no projeto do Spring Boot é esse arquivo que eu falei para vocês, que é o application.properties. Se você tem alguma convenção do Spring que não te satisfaz, você não está satisfeita com ela, você pode mudar essa convenção a partir de uma configuração. Mas em vez de ser uma configuração no arquivo XML, por exemplo, como a gente fazia, ou com uma anotação na Java, né, na classe, não, você simplesmente coloca uma propriedade dentro desse arquivo application.properties. Ele já vem no projeto, tá? Ele já estava aqui atrás, ó. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Ele já estava aqui esperando receber um comentário, tá? Então existe uma série de propriedades que você pode configurar do framework nesse arquivo. Por exemplo, o prefixo, onde estão as páginas. Então se você vai mudar para... Não quer colocar aqui dentro do Spring Main Resources, então você pode colocar dentro da pasta WebInfo Templates, como a gente vinha fazendo com o TimeLeaf até o último projeto, né? Então você mudou aqui, ó, você botou o prefixo, o sufixo, manteve HTML. Aqui você pode colocar um nome para a sua aplicação, olha só onde é que você coloca o nome da aplicação. Propriedade server, servlet, context path, tá? As aplicações também são chamadas de context na especificação de servlet. Então até hoje esse nome aqui e acolá aparece em algum arquivo de configuração, em algum arquivo XML, um arquivo de propriedades. O pessoal manteve-se fiel à nomenclatura padrão da especificação de servlet, que chama uma aplicação web de contexto, context. Então é o caminho do contexto, o nome da aplicação, em outras palavras. Então, ó, se eu coloco aqui /banco Spring, então aquele /olá que eu coloquei lá, eu vou ter que fazer /banco Spring /olá, certo? Voltando aqui um pouquinho aqui, ó, olá. Então, se eu tenho aquele arquivo configurado aqui, eu tenho que colocar aqui banco Spring /olá, tá? Senão não vai funcionar. Banco Spring, né? Foi. Você pode mudar a porta, por exemplo, do servidor. Se você já tiver a porta 8080 comprometida, você muda a porta com essa propriedade aqui, ó. Você pode colocar coisas de configuração mesmo, de documentação, como quem é o administrador, o e-mail do administrador do sistema. De repente você tem uma maneira de você acessar essa propriedade de dentro de uma classe Java, tá? Para imprimir esse e-mail, por exemplo, numa página do TimeLeaf. Você pode acessar essas propriedades aqui através de expressões do TimeLeaf, tá? E aí você pode injetar, na verdade, esse valor aqui dentro de uma variável de uma classe, usando uma anotação do Spring. E aí com isso você pode acessar de uma página do TimeLeaf, tá? Basta você botar o objeto que tem essa propriedade como objeto do seu Model EndView, por exemplo. Essa URL aqui, ela mostra a quantidade absurda de
de configurações que você pode fazer na aplicação Spring Boot. São realmente dezenas ou talvez uma centena de propriedades diferentes que você pode configurar, certo? Aqui mostrei algumas das mais comuns, talvez. Essas daqui eu não gosto de mexer não, eu prefiro usar a convenção dele mesmo, para eu escrever menos, mesmo que seja simples essa configuração aqui, né? Um arquivo de propriedades sempre é mais simples de escrever do que um arquivo XML. Mas para que eu vou escrever essas duas linhas se eu posso colocar as minhas páginas de template aqui e meus recursos estáticos aqui, tá? É até bom que eu não preciso ficar criando aquele atalho web app para dentro da parte source, main, java, web app, né? Daqui mesmo, desse mesmo nível do código Java, eu tenho acesso aos recursos estáticos e aos templates da minha aplicação web. Então eu basicamente só escrevo essa aplicação daqui, ó. Só escrevo, desculpem, essa propriedade daqui, para que a minha aplicação ela tenha um nome, tá? Não fique aquela coisa feia de você digitar as rotas diretamente depois da porta, barra e a rota já, né? Não. Porta, barra, banco, Spring, barra e a rota para o seu controlador, tá? Eu prefiro assim.